Fala pessoal do Tabela de Ferro, eu sou o Rafael Sudbrack, estou aqui para mais um História de Tabela e hoje vamos contar um pouquinho sobre o inesperado único título da Alemanha no Eurobasket em 1993 e que surpreendeu absolutamente todo mundo. Vem conhecer um pouquinho dessa história com a gente. Em 1993, a Alemanha sediou pela terceira vez uma edição do Eurobasket, sendo as duas primeiras em 71 e 85 e a primeira após a reunificação. Com partidas disputadas em Berlim, Karlsruhe e Munique, o torneio marcou a conquista de uma equipe sem estrelas e sem grandes expectativas, e que mudaria o rumo do esporte no país a partir de então. Após uma boa participação em casa, no Eurobasket de 85, quando ficou em quinto lugar, com um time que tinha Detlef Schrempf, Uwe Blab, Christian Welp e Mike Jackal, e um sexto lugar no Eurobasket de 87, já sem Detlef Schrempf, a seleção alemã ficou 2 edições sem se classificar, além de ficar fora das Olimpíadas de 88 e do Mundial de 90. Muito desse desempenho tem a ver com a regra de não participação de jogadores da NBA em torneios da FIBA, que só mudou a partir do Mundial de 90 para jogadores não americanos. Nas Olimpíadas de 92, em Barcelona, um decente 7º lugar e a despedida da seleção do astro Schrempf, baixando as expectativas de resultados para o Eurobasket de 93. Aquela seleção, apesar de não ter nenhum favoritismo ou mesmo expectativa de avançar muito na competição, estava longe de ser fraca, com 4 jogadores do multicampeão Bayer Leverkusen, que vinha de 4 títulos nacionais seguidos, incluindo Christian Welp e Henning Harnisch. O time também contava com 2 ótimos jogadores do Bamberg, o armador Kai Nürnberger e o veterano cestinha Mike Jackal. Além disso, contava com o sérvio Svetislav Pešić, comandando a equipe desde 1987. Após um início frustrante, com derrota para a modesta Estônia por 10 pontos, a equipe venceu bem a Bélgica e a Eslovênia e avançou para a segunda fase. Nesta etapa, ainda em sistema de grupos, não teve forças para superar França e Croácia, apesar de uma boa partida contra esta última, mas conseguiu a vitória decisiva contra a Turquia, que a levou às quartas de final. E então começa, de fato, a história do azarão alemão. As seleções favoritas ao título, e que confirmaram boas campanhas na primeira e segunda fases, eram Croácia, invicta com 5 vitórias, e França, Espanha, Rússia e Grécia, com apenas uma derrota cada uma. Alemanha, Estônia e Bósnia-Herzegovina eram os patinhos feios das quartas de final. De fato, Rússia e Croácia não tiveram dificuldades para despachar Estônia e Bósnia, respectivamente, enquanto Grécia e França se enfrentaram um grande jogo, vencido pelos gregos por apenas 2 pontos. Já a Alemanha coube enfrentar a forte Espanha, que ainda buscava seu primeiro título internacional após 3 vices no Eurobasket, em 1935, 73 e 83, e a prata olímpica em 1984. A seleção de Lolo Sainz era formada essencialmente por jogadores do Juventud Badalona, como os ótimos Jordi Villacampa e Ferran Martínez, e Estudiantes, como o excepcional cestinha Alberto Herreros, além do único representante do Real Madrid, o pivô Antônio Martín. A imprensa espanhola confiava que tinha chegado a hora do tão esperado título, com um time equilibrado e bem treinado. Bom, a seleção da Alemanha não pensava assim. Com grande apresentação de Welp e Nürnberger, o time da casa fez um jogo muito equilibrado, empolgando a torcida presente no Olympiahalle de Munique. A Espanha chegou a ter vantagem de 72 a 67 no minuto final, mas deixou o time da casa empatar, levando para a prorrogação. E no tempo extra, os espanhóis chegaram a abrir 5 pontos de vantagem com 2 minutos por jogar e novamente não souberam aproveitar. Após erro de lance livre de Nacho Asofra, que poderia dar 3 pontos de vantagem se acertasse o primeiro e depois o segundo, rebote alemão, rápida saída de Nürnberger e passe para Welp, que, quase da linha de 3 pontos, arremessa e converte a cesta da vitória no estouro do cronômetro, deixando enlouquecidos os torcedores da casa. A imprensa espanhola não se conformou com os 3 minutos de apagão da sua seleção, sendo o último minuto e meio no tempo regulamentar e o último minuto e meio na prorrogação. Apenas essa vitória já seria épica, mas o time da casa queria mais. Na semifinal, jogo contra a Grécia de Panagiotis Giannakis, Fanis Christodoulou foi o MVP da Liga Grega em 92-93 pelo Panionios, e Panagiotis Fazoulas, considerados favoritos.
Mas a confiança do time da casa estava no céu, chegando a abrir duplos dígitos de vantagem, não dando espaços para os gregos controlarem o jogo. O placar final, com diferença de apenas 3 pontos, não condiz com a realidade do jogo, e os alemães chegavam a uma final de Eurobasket pela primeira vez em sua história. O rival, simplesmente a Rússia, que tinha despachado a favorita Croácia na semifinal e tinha Sergei Babkov e Sergei Bazarevich como suas grandes estrelas. Vale lembrar que a Croácia tinha perdido seu grande jogador, Dražen Petrovic, apenas 15 dias antes do início da competição, em um acidente de carro após um último jogo classificatório para o Eurobasket. Porém, a Alemanha não se intimidou contra os russos e fez um jogo equilibrado o tempo todo, novamente com a confiança em alta e o grande apoio da torcida. Com cerca de 16 segundos para o final, Babkov acerta os lances livres e coloca a Rússia com 2 pontos de vantagem, deixando a pressão para o lado alemão. Mas o armador Nürnberger tem paciência e, no momento certo, bate para dentro do garrafão e faz uma linda assistência para Velp enterrar. Não apenas o jogador empatou a partida, como também sofreu uma falta desnecessária de Mikhail Mikhailov, dando a oportunidade do lance livre extra para o pivô alemão. Com muito sangue frio, sabendo que era uma oportunidade única de matar a partida, Velp acerta o lance livre e coloca a Alemanha com 1 ponto de vantagem. A Rússia ainda tentou a cesta da vitória nos 3 segundos restantes, com a bola batendo no aro, para delírio dos jogadores e da torcida em Munique e placar final de 71-70 para o time da casa. O pivô Christian Velp foi eleito MVP da competição, coroando seu retorno vitorioso ao seu país natal após passagem apagada pela NBA. Um dos torcedores presentes no ginásio era o jovem Dirk Nowitzki, com 15 anos de idade, que 12 anos mais tarde levaria a Alemanha novamente a uma final de Eurobasket, sendo eleito o MVP, mas desta vez perdendo a final para a Grécia. Essas foram as 2 únicas vezes que o selecionado alemão chegou em uma final de Eurobasket, sendo que no último, em 2022, a equipe comandada por Dennis Schröder ficou em 3º lugar. Será que no Eurobasket 2025, a Alemanha, atual campeã da Copa do Mundo, voltará a subir no lugar mais alto do pódio na Europa? E então, pessoal, será que Franz Wagner, Dennis Schröder e companhia vão conseguir trazer um novo título para a Alemanha na competição europeia? Curtiu mais esse conteúdo? Então segue o nosso canal no YouTube, aciona o sininho para receber as notificações, segue a gente nas redes sociais, @Tabela de Ferro, dá uma espiada no nosso site também, tabeladeferro.com.br, e em breve vai sair o guia do Eurobasket, que começa daqui a alguns dias. Espero que vocês curtam, apoiem a gente, apoiem o canal e nos vemos logo em breve com mais uma história de tabela. Até mais!